Olá, chefe. Estamos aqui no Top Eats, do Uber Eats. O chefe é considerado um dos grandes chefes da atualidade, com muitas distinções, vários restaurantes, dentro e fora do país. Quem é José Avilés? Muito vago isso. Um cozinheiro de 46 anos, que queria ser carpinteiro quando era miúdo, depois arquiteto, depois decidi abraçar-me à cozinha e é o que eu faço há 25 anos, com vários restaurantes, como disseste, e um defensor da cozinha portuguesa. O que é que um prato de cozinha portuguesa ou não tem que ter para ficar na memória? Qualidade dos ingredientes. Eu, em uma altura que se discutia muito se era 70%, se era 80%, depende obviamente da preparação que vai ter a seguir, mas sem dúvida a qualidade dos ingredientes e depois a maneira como se trata esses ingredientes. Pode ser na cozedura, se for algo que vai ser cozinhado, pode ser no tempero, pode ser até na técnica como se arranja com a faca, mas na verdade comer bem ou cozinhar bem algumas coisas não é nada muito difícil. As pessoas complicam mais do que na realidade é. E o que é que distingue um prato bom de um prato inesquecível? São essas características que falou? Eu acho que os pratos inesquecíveis depois normalmente têm uma componente mais emocional, muito ligada às memórias que a pessoa tem, ligado a quem está a comer aquele prato, se é um dia especial, se não é. Eu tenho alguns pratos inesquecíveis da minha vida que eu me lembro como é que estava a luz do sol lá fora ou como é que estava a chuva e por isso foi sem dúvida também associado ao dia e ao momento em que eu estava. Isso influencia sempre, não é? Acho que influencia sempre. Nós somos hoje somos fruto de tudo o que vivemos e das circunstâncias, também não só aqui no caso do sabor do prato, da textura, mas das memórias. Muitas vezes dizemos que é impossível fazer um arroz de pato tão bom como as nossas avós. O da minha avó era bem bom, por acaso, e eu tenho a certeza que eu faço um melhor, mas quando como este lembro-me sempre que bom que era o da minha avó. E por isso há um lado emocional que é incontornável na cozinha. Um bocadinho por aí, se pudesse cozinhar para alguma pessoa viva ou morta, para quem cozinharia? Eu cozinhava para o meu pai, que morreu quando eu tinha 7 anos, e que gostava de cozinhar. Tinha umas receitas de santola e de caracóis que ele gostava de fazer e assim, uns petiscos, e nunca me viu a cozinhar e por isso gostava de cozinhar para ele. Portugal é cada vez mais um destino gastronómico de excelência. A cozinha portuguesa já é tida como uma referência a nível global. Estamos a tratar bem dela? Sem dúvida, a evolução que Portugal, a gastronomia portuguesa, numa perspectiva da divulgação, teve nos últimos anos foi enorme. Há também, eu acho, uma preocupação cada vez maior pelo tratamento dos produtos, dos ingredientes. Isto quando pensamos que a escala triplicou. Nós há 15 anos atrás tínhamos 1/3 do turismo que temos hoje, turistas esses que vêm muitos para comer, ou pelo menos têm que comer, e por isso a escala tem que aumentar de produtos, e temos curiosamente muitos estrangeiros a virem para Portugal, a arranjarem um terreno, uma quinta e começarem a produzir, e isso tem também elevado a qualidade dos produtos portugueses, que são muito bons, e obviamente há portugueses também a fazerem um trabalho excelente. Mas a certa altura faltava-nos um bocadinho este circuito de entrega nos restaurantes com regularidade, com qualidade, mesmo no abastecimento de mercados no centro da cidade onde as pessoas estão, e eu acho que estamos num caminho muito bom. Acho que há dois caminhos. Acho que há quem esteja a tratar mal da cozinha portuguesa e que não a esteja a estimar, por assim dizer. Um bocadinho ao encontro daquilo que falamos, de não respeitar sazonalidades, não respeitar receituário, não respeitar os bons ingredientes, não é? A origem dos ingredientes. Por outro lado, acho que ainda há alguns, pelo menos
falando no meu exemplo e no que eu vejo lá no Porto, ainda há alguns muito bons restaurantes tradicionais, da velha guarda, por assim dizer, que se mantêm fiéis a si próprios. Há uma nova geração, obviamente, lá, e aqui mais, obviamente, de novos cozinheiros, não é? Agora com esta moda das neotascas, a recuperar um bocadinho esse património gastronómico e a tentar não necessariamente aprimorá-lo de uma forma tecnicamente mais inovadora, mas respeitando o tal receituário e o legado que nós temos de cozinha portuguesa. E encontras nesses restaurantes o mesmo sabor que encontras nos outros com 50 anos de história e que tens essa memória de... Eu não, porque lá está, porque entra aí a memória, aquilo que há bocado se falou do arroz de pato e tecnicamente se calhar o chefe consegue fazer um arroz de pato muito melhor do que a avó fazia, e há certos pratos, eu sou muito doceira, gosto muito de sobremesas, e há certas receitas que eu tenho dos livros de receitas das minhas avós que ficaram para mim, que eu adorava e que me lembro tal, embora eu não o consiga dizer em palavras, eu lembro tal e qual do sabor e das sensações que eu tinha ao comer aquilo, e que já tentei replicá-los. Obviamente eu não sou cozinheira, mas são receitas simples de casa. Minha avó materna, por exemplo, fazia mousse de chocolate, aquelas em que a colher fica de pé, com muito ar, mas punha pedacinhos de chocolate negro lá no meio, então aquilo dava ali uma textura engraçada. E eu já tentei replicar, e é uma mousse de chocolate, eu faço mousse de chocolate com regularidade, mas não fica igual. É uma mão, é o mimo, não é? Aquilo era uma mousse de chocolate em criança, não é um presente, não é? É quase um... Mas ao mesmo tempo tenho imenso medo de voltar atrás e provar alguns desses pratos e não gostar nada. Pois, eu também tenho imenso. Ainda bem que não consigo. Por isso é que eles ficam assim. Eu também já não consigo, é verdade. Mas ficarem ali na gavetinha da perfeição, não é? Embora eu saiba que tecnicamente se calhar eles não estão bem feitos, que sei lá, hoje em dia com o trabalho que eu tenho, eu reconheço que aquilo devia ser feito de maneira A em vez de ser da maneira B, mas prefiro que fique assim, não é? Arrumadinho na gaveta das avós. Modesto, nos livros que fez, reduzia nos doces tradicionais conventuais portugueses, reduzia quase 30% do açúcar. Hoje já há mesmo legislação para isso e para o sal. E de facto os nossos paladares começam a mudar completamente. Eu vejo nos meus filhos, eles já têm um paladar completamente diferente. E hoje às vezes comer uma sobremesa conventual que ainda não teve esse, eu vou-lhe chamar upgrade, porque acho que o açúcar é mesmo algo que nos faz muito mal, de redução, esse upgrade de redução de açúcar, faz-me pensar que aquilo está mal feito, mas na verdade demasiado doce, não? Que é demasiado doce. E o açúcar tem um efeito quase de contaminação do corpo, que quando nós vamos largando o corpo vai se desabituando, e por isso às vezes depois come-se uma colher de um doce conventual já não se gosta, é como pôr o açúcar no café, não é? E por isso às vezes tem isso também, como a nossa memória nos prega partidas, porque o paladar vai também evoluindo de acordo com nós, com o que vamos provando, com o que vamos comendo, como vamos vivendo de maneiras diferentes. E como é que faz nos restaurantes com as sobremesas? Corto muito açúcar. Não são doces? Algumas são doces e tenho sempre, eu não faço só pensar em mim, faço a pensar em muitas pessoas diferentes, mas penso muito numa sobremesa como penso se calhar numa prova de um vinho, num equilíbrio entre as várias notas, onde a acidez é muito importante e a doçura a maior parte das vezes está lá, mas como ainda por cima é para acabar um menu, eu não acho que o açúcar seja também o ideal, um excesso de açúcar. Mas tenho uma sobremesa com um pudim abate de periscos no Belcanto que adoro e que reduzimos açúcar, mas o açúcar está lá. Por exemplo, em Macau, já com uma redução ainda maior de açúcar, e os locais não gostam. Não? Não. Mas porque não tenho essa cultura não tem esse paladar. Doceira, não é? E depois vão comer outro tipo de sobremesas mais doces, ou que eu acho que parecem mais doces, e eles gostam. E eles gostam. E por isso o que nós gostamos tem muito a ver com o que nós comemos e o que nós nos habituamos a comer. Nós hoje temos muitos americanos que vêm de regiões da América sem mar, e muitos deles nunca comeram peixe nem marisco, e o menu deles, para eles, é leitão, pato, bife, pombo, tentar fugir ao máximo ao mar,
porque são sabores estranhos para eles. Alguns pratos que eu me delicio e que é como se estivesse na rebentação com aquele cheirinho a iodo e com as algas, eles acham um horror que só sabe a mar. E por isso acho que é muito interessante também culturalmente perceber essas diferenças. Sim, a experiência molda tudo. E com tanta oferta, com tanta variedade nos restaurantes, nas aplicações, como é que se escolhe? Que dicas é que dá aos consumidores para conseguirem escolher com algum critério? Não é? É muito difícil a escolha. Eu acho que essencialmente a pessoa tem que perceber o que é que lhe apetece no dia. O meu truque é ir ver as fotografias, porque eu acho que eu consigo pelas imagens perceber se é bom ou mau. Mas admito que estou treinado, e por isso eu, ao contrário do que se possa pensar, eu acabo, se por acaso peço um Uber Eats em casa, peço quase sempre as mesmas coisas, aos mesmos sítios. Gosto de experimentar novo, obviamente, faz parte do meu ADN, a criatividade, a inovação, mas quando é para me alimentar em casa, sozinho ou em família, normalmente em família com os miúdos, peço quase sempre as mesmas coisas porque confio, e eu acho que muitas vezes é a melhor maneira de escolher, é escolher uma vez, gostar e voltar. E a comida do mundo, há assim algum prato que tenha provado lá fora que acho que algum prato, alguma tendência gastronómica que possa chegar cá, alguma coisa que veja a ser antecipada? Eu acho que nós temos tudo cá já, honestamente. Acho que se calhar ainda falta maturidade em algum tipo de cozinhas cá, que lá fora pelas comunidades locais em diferentes cidades do mundo, de estrangeiros, mas que trouxeram já as cozinhas deles e por isso já tem mais maturidade. Cá se calhar ainda falta, mas eu acho que uma das coisas que Lisboa tem, para o melhor e para o pior, porque depois também há muitas coisas que não são boas, mas é que de repente em 5 anos, eu diria que começou se calhar um ano antes do Covid, muitos tiveram azar e depois não conseguiram reabrir, mas os que sobreviveram, aos que abriram a seguir, nós de repente em 5, 6 anos a cidade está com centenas de restaurantes de todos os tamanhos, todo o tipo de conceitos, todos os tipos de cozinha, e já há alguns que são de muito boa qualidade. Vamos agora entrar então no espírito do Top Eats. A popularidade não é sinónimo de qualidade. Que restaurantes e que pratos é que merecem de facto estar num Top Eats? Cozinha portuguesa? Não só. Em geral. O que quiser. Do que vê quando abre uma aplicação do Uber Eats, que pratos ou que restaurantes é que acha que merecem estar destacados ou que têm o seu aval, por assim dizer. Olha, eu curiosamente muitas vezes em casa mando vir dos próprios restaurantes, por isso não me apetecia estar a sugerir os meus, mas mando vir muitas vezes do bairro, do pátio ou da taberna. Os meus filhos também mandam vir da pizzaria também no bairro, mas às vezes sushi, outras vezes, porque são coisas que não se fazem em casa tão facilmente. O Coelho da Rocha é um restaurante que eu gosto muito, o Magano também, mas penso que agora já não dá para mandar vir para casa. Mas eram restaurantes de cozinha tradicional portuguesa que eu mandava vir, o Nobre, da minha querida amiga Justa e do seu Nobre. Aron Sushi também, Confraria. Às vezes, num registro de estar em casa, estamos à procura de algo que nos chegue rápido, que seja bom, que seja honesto em termos de qualidade de preço. Nós estamos a querer fazer a melhor refeição da nossa vida. Mas há muitas ofertas hoje. Curiosamente há pessoas que e deram-me esses conselhos: tira isto das plataformas digitais porque isso é mau para a tua marca. E eu não concordo. Eu acho que as pessoas hoje, se nós pudermos dar se pudermos proporcionar servir a nossa cozinha em casa, por exemplo, o Cantinho de Cascais é um restaurante que há dias que servimos se calhar 30, 40 pessoas no Uber Eats.
porque há imensas famílias ali à volta que mandam vir pratos de lá. O próprio Maré, que está em cima do mar, acontece isso. Todos os sítios que têm mais bairros residenciais, acabamos por ter muitas pessoas a pedir, e acho que é uma comodidade que aumenta muito depois do Covid, que de alguma maneira faz concorrência direta aos restaurantes, porque não há o consumo da parte das bebidas, mas se são esses próprios restaurantes a estarem lá, ganham de outra maneira. E esses 2 restaurantes que referiu, os seus, o Cantinho de Cascais e o Maré, que pratos é que as pessoas mais pedem nesses restaurantes, por norma? Bacalhau à brasa é um prato que sai muito. A bochecha, uma vitela que nós chamamos de vitela de comer à colher, que também é um prato que sai muito. Depois, dependendo um bocadinho da carta, mas polvo, umas gambas com alho e malagueta. São pratos que saem com muita regularidade. E acaba sempre por tocar bacalhau, croquetes. Na cozinha portuguesa. É muito cozinha portuguesa, porque eu acho que o comportamento em casa, as pessoas, acho que é este registro, aqui saberão melhor que eu, mas cozinha portuguesa, algo muito diferente que não se consegue fazer, ou mais perto de um fast food. Por isso os meus filhos mandam vir de vez em quando uns smash burgers. Uns smash burgers. Então, na sua opinião, o que esses pratos que uma pessoa encomenda, manda vir para casa, têm em comum, no fundo, é essa honestidade e essa quase proximidade com a nossa cozinha de casa, e de vez em quando algum arroz, mas nada de muito. Sempre eu coisas acho que quando as pessoas mandam vir sushi, não é? É porque muito pouca gente faz sushi em casa, não é? E é fácil de comer, é frio, não suja a louça, e às vezes toda essa comodidade serve. Quer dizer, isto tornou-se muito fácil. Antigamente era aos restaurantes, eu ia para os restaurantes e ver se eles entregavam, depois não entregavam, depois demoravam imenso tempo. Agora de repente, eu acho que nós às vezes nem valorizamos isso. Nós estamos com um telemóvel no bolso e vamos recebendo uma notificação e faltam 5 minutos, faltam 2 minutos, vamos lá abaixo no prédio, não vamos, esperamos que toque. Quer dizer, as coisas mudaram muito. Eu acho é que é um complemento entre cozinhar em casa ou um complemento entre ir aos restaurantes. É uma terceira maneira de nos alimentarmos e dá uma maneira de ter uma experiência. E então agora uma pergunta, antes de passarmos às perguntas mais rápidas, por assim dizer. O que é que a comida portuguesa, que acaba por ser um bocadinho também a sua identidade, obviamente às vezes mais, outras vezes menos reinventada, precisa de ter para ser realmente boa? Tocamos outra vez naquilo da qualidade do produto? A qualidade do produto, a sazonalidade, que também está ligada à qualidade. Não andarmos a comer produtos que não são da estação, porque a maior parte das vezes depois não são sequer de cá, vieram da América do Sul, atravessaram o mundo, são mais caros, têm menos nutrientes, perderam o sabor no circuito de frio que fizeram na viagem. E por isso tentar comer sazonal, boa qualidade, tratar bem os ingredientes. E quando não estamos a falar de um assado ou de um guisado ou de um estofado que precisa mais tempo de cozedura, estamos a falar quase sempre de cozeduras muito rápidas, tanto legumes como carnes e peixes, e é a maneira mais saudável e se calhar mais fácil de cozinhar. Agora vamos a uma série de perguntas que se chama A Escolha Impossível. Perguntas rápidas, dou-lhe 2 opções, tenho que escolher uma. Clássico perfeito ou criação inesperada? Clássico perfeito. Demorou. Técnica ou instinto? Instinto. Acidez ou gordura? Acidez. Tradição ou inovação? Inovação. Mar ou terra? Mar. Doce ou salgado? Salgado. Continuamos? Continuamos. Prato favorito? Bacalhau à Brás, digo sempre isto, mas nos últimos tempos tenho pensado, será que ainda é mesmo? Mas ainda não estou pronto para mudar. Ok, ainda não é um momento de reflexão ainda, agora. Por isso bacalhau à Brás mantém. Onde é que o come? No cantinho? Como no cantinho, no bairro, no Maré, e estou sempre a analisar quem é que o faz melhor. Acho que as mulheres o fazem melhor do que os homens. Porquê? Não sei. É algo que eu ao longo de vários anos e de vários cozinheiros e cozinheiras a fazer, quem eu apanhei melhor a fazer o bacalhau à Brás foram quase sempre mulheres. E é um prato que eu gosto muito, que tem que estar mesmo naquele ponto de cremosidade, com um bocadinho da crocância das batatas ainda acabadas de pôr, mas a cremosidade não pode ter o ovo ainda meio cru, que é o grande perigo
E por isso tem que se ter bem atenção que não fique com aquelas bolhinhas, que isso quer dizer que ainda está encurvado. É a mãozinha certa, não é? Melhor tasca em Portugal? Em Portugal não consigo escolher. Gosto de maçã verde ali ao pé de Santa Apolónia. O Zé da Moraria, apesar de acho que agora mudou de sítio ou deixou um dos lugares. É o meu veredito hoje. Ok. Ingrediente milagroso? É um ingrediente polémico, mas se pensarem bem depois de eu o dizer, vão ver que é milagroso, que é o sal. Porque Porquê é que é polémico? Por fazer mal à saúde, por tentarmos reduzir o sal nos alimentos, na alimentação. Mas se nós pensarmos no peixe mais fresco do mundo, acabado de sair do mar, grelhado, sem uma pinga de sal, a pessoa vai dizer que está uma porcaria. Peixe sem sal não tem graça nenhuma. E por isso o sal é de facto aquele ingrediente, não é por acaso que foi tão importante no passado, dando origem inclusive a palavras como salário, e a lendas onde um filho dizia que gostava tanto do pai como de sal na comida, e o pai mandou prender e depois percebeu quando o cozinheiro lhe tirou o sal todo de uma refeição que fez. É de facto um ingrediente milagroso. Quais são os seus melhores pratos? Eu acho que são alguns novos que vamos fazendo no Bel Canto. Tenho um prato agora que tivemos muito tempo para o fazer, para o criar, para o desenvolver, que é um lírio curado com caldo cozido e couve fermentada. É uma coisa, é um mar-montanha com os sabores do cozido à portuguesa, onde o lírio vem buscar uma textura que parece barriga de porco e por isso transporta-nos para uma viagem completamente diferente do que estamos a comer. Temos agora um pato, que trabalhámos o pato de propósito com os fornecedores e com 5 dias de cura, com uma cozedura também de vários momentos, que acompanha umas cenourinhas do Algarve com a tradição do mundo árabe dos temperos, as cenourinhas com cominhos e cravinho e alho, e são pratos que eu hoje penso que há 5 anos atrás não consegui criar uns pratos tão bons. Isso deixa muito feliz, porque quando pensamos o melhor prato que eu criei foi há 15 anos, se calhar era melhor reformar-me. E por isso acho que esses são hoje os meus melhores pratos. O seu guilty pleasure gastronómico? E é só guilty porque não me faz muito bem, mas queijos. Não me faz bem porque eu a certa altura desenvolvi algumas intolerâncias e queijos, principalmente menos curados, fazem-me mal. Mas eu começo a ver uma tábua de queijos e começo a ficar doido em queijo azul e aí confesso apaixonado por queijos franceses, ainda mais do que dos nossos. Ok. Quando não tem tempo, o que é que cozinha? Com muito sopa. Vai ficando por 2, 3 dias, 4 dias uma sopa de feijão ou uma sopa de grão com espinafres. Às vezes ponho um ovo escalfado lá para dentro, com muitas latas de sardinha. Também, muitas vezes é o meu pequeno almoço, uns ovos estrelados ou cozidos ou mexidos com uma lata de sardinhas, e um batido de batata doce, banana, espinafres, brócolos, abacate. É sempre a mesma receita para o batido? É quase sempre a mesma receita. E uma charcutaria, um queijo, e quando não tenho tempo mas só peço o que alimenta mais. No Bel Canto se come muitas vezes um arroz de pescada, quando é fora do menu do restaurante e fora dos pratos da família. Temos pescada na carta, temos arroz branco e como um arroz de pescada quando chego atrasado ao almoço da família. Para terminar, qual é o seu pedido Uber Eats quando não lhe apetece cozinhar e quando também não vai comer aos seus restaurantes? Por isso vou deixar os meus restaurantes fora. Peço... às vezes acompanho os meus filhos com um smash burger ou com sushi. Muitas vezes domingo à noite vira uma noite de sushi.
mas o coelho da rocha também, com às vezes uns peixes de massa tenra, arroz de coentros ou umas bolinhas. Acho que é por aí que eu vou pedindo. Chefe, muito obrigada. Obrigado. O bacalhau à Brás que tivemos a falar aqui durante toda esta conversa também está aí a chegar, portanto... Olha, isso é que eu agradeço. Não, só. Obrigadíssima. Obrigada.